tem muitas ideias. A minha ideia, na verdade, uma das, né, é que eu queria dividir com as pessoas um lance assim, me incomoda ainda muito o ser um mercado, assim, as crianças, tipo assim, marcas que não são tão boas, ou assuntos que não são tão legais e tal, focarem ali nas crianças e tal. Eu falei assim, não, pô, eu preciso ter um lugar que quando eu falar de alguma coisa, o cara fala assim, pô, esse cara dá pro filho dele, Sério. entendeu? É. Ele dá pro filho dele. Eu posso dar pro meu filho porque esse cara aí dá pro filho dele, entendeu? Então, assim, é uma Sim. coisa que... Então, por exemplo, a gente estamos até para fazer um programa mais completo sobre isso, mas suplementação. Eu sempre morri de medo, cara. Assim, por ignorância total, tá? Ignorância total minha. Mas eu tinha muito medo. Eu falei assim, pô, não vou dar, não vou e tal, suplementar, não vou. E daí eu conheço um cara que é bem amigo meu e tal, que mexia com isso. E o meu filho estava numa época que a gente mora em Braga, ele mudou do time, ele jogava aqui no Braga, ele mudou de um time, ele foi para um time no Porto. Então, assim, ele começou a viajar todo dia para o Porto, e escola de manhã, treino à noite, começou a ser muito desgastante. E a alimentação dele acabou sendo um pouco prejudicada. Eu falei, cara, deixa eu conversar lá com meu amigo sobre isso e tal. Eu falei assim, ó, é isso, assim, assim, assim. Pô, não, peraí, vamos pegar e tal, nutricionista, pô, então ele vai precisar tomar isso, isso, isso. Eu falei, tá, eu falei assim, chama Kaique. Eu falei, Kaique, eu morro de medo disso, cara. Eu não vou ficar, eu não vou dar esses negócios pra ele. Eu falei assim, não, faz o seguinte, pega aí em Portugal, me manda foto das marcas que você tem em Portugal, desse produto, desse produto, desse produto. Ele analisou rótulo por rótulo, fórmula por fórmula. Aí falou assim, ó, tal marca pode comprar. Daí eu fui lá, comprei lá os produtos e tal, e entre os produtos tinha lá a creatina, comprei Uhum. creatina. Aí quando eu comprei, mandei para ele, pô, já comprei tudo e tal, não sei o que, mandei uma foto para ele. Falei assim, não, 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 a creatina dessa marca aí, ela não é boa, vamos achar outra. Aí, putz, eu falei, cara, não é possível, para mim era tudo meio igual e tal. Eu falei, não, puta, procuro. Mas assim, deu muito trabalho encontrar, fechar esse. Aí só que daí eu falei assim, se eu falar um dia disso, eu assim, eu não vou me sentir bem, eu não vou de fazer uma propaganda de alguma coisa que eu não dou para meu filho, para minha filha. Então, Sim, sim. até quando eu conversei com a Laura, quando a gente começou, eu falei assim, óbvio que um business que a gente vai se dedicar 100%, uma hora vai precisar, de alguma maneira, dar dinheiro. Eu falei, mas, eu falei assim, Laura, se você topar, assim, eu não falo de tal assunto, tal assunto, tal assunto, eu não aceito, se a gente for ter patrocinador um dia, eu não aceito tal área, tal área, tal área. Você topa? Eu falei, porque eu vou entrar nessa como profissional. Sim. Ah, eu quero ganhar dinheiro? Sim, como todo mundo. Assim, mas, acima de tudo, eu sou pai de atleta. Assim, tanto que o canal foi interessante, porque o começo do canal era pai de atleta, que era tipo a minha história, entendeu? E daí conversando e tal, puta, não, mas aí é engraçado que hoje nós estamos numa época, né, que tipo, se você fala pai de atleta, parece que é uma exclusão total da mãe, e daí tava uma preocupação. Não, então vamos chamar de pais, porque também pode ser a mãe, mas, poxa, mas daí se tiver dois pais e não sei, pá, eu falei assim, cara, que loucura. Eu falei assim, eu só quero falar dos meus filhos. É isso, mas então vamos lá, pais de atleta, então, pá, pais de atleta. Eu falei, pô, é legal, porque fica em conjunto, fica todo mundo junto na mesma página. Mas é isso. Então, resumindo, um resumo Mas longo, mas é isso. tiro uma dúvida. Hoje tem uma inscrição, por exemplo, eu quero ser parte da comunidade. Tem uma inscrição, vocês Não, têm encontros? Não, mesmo não, assim, não para tem, fazer não parte do tem. café da manhã de vocês, Quem vocês não têm quiser, um formato de quem comunidade formado, então, não, assim. quem quiser participa, não tem. Geralmente a gente faz o café da manhã, os links e tal, a gente divulga na comunidade do WhatsApp, qualquer um pode participar, e no aplicativo, através do aplicativo. Até agora, tá num tamanho ali que dá para trocar uma ideia todo mundo que entra e tal. Quando semana passada que foi falar do Bolsa Atleta, pô, já teve já muita gente, já ficou meio conturbado porque quem estava participando direto falou, pô, César, nem consegui falar e tal, não sei o quê, papá. Mas assim, era muita gente, muita dúvida de um assunto específico. Mas assim, a gente fala que é Sim. para começar bem a semana. Então, assim, todo mundo vai lá e tal, conversa um pouquinho, fala como é que foi o fim de semana, se o filho jogou, se não jogou. Aí
essa semana agora, pô, teve a história lá de uma mãe de atleta que dividiu com a gente, sabe quando você olhava assim na tela, tava todo mundo com nó na garganta, assim, ela teve uns problemas com o filho. E, cara, e daí quando acabou, ela me mandou uma mensagem, falou assim, pô, obrigado por existir cara, esse grupo e tal. Falei, puta, tô no caminho certo. Tô feliz, sabe, de poder ajudar, assim, as pessoas. Eu fiquei muito feliz, assim, mas não paga nada. A única coisa que e a gente até está mudando, porque o custo estava um pouco mais alto, é esse curso que eu estou falando, que daí já envolve um profissional e tal, que é um cara conceituado e tal, então não tem como. Esse a gente vai, se não descolar um patrocinador para isso, é uma coisa que a gente tem que cobrar. Mas fora isso, a nossa ideia é nunca os pais de atleta, assim, é para não colocar a mão no bolso. A nossa ideia é essa, a nossa ideia principal seria essa. Mas vamos ver se a gente consegue, né? Próximo café eu tô lá. Ah, Ah, que com bom, que bom, certeza, eu não vou perder. que bom. É Apesar de não segunda-feira, ter 9 da manhã. não ter muito mais experiências como mãe, eu sou muito mais companheira. Hoje que minhas filhas com 28 anos, a gente treina junto. A gente está agora, a nossa próxima maratona agora é a Maratona de São Paulo e depois Berlim. Então a gente está com os dois Ah, que projetos legal. agora. Ó, Berlim, o percurso de Berlim é para recorde, hein? Não tem desculpa, hein? Então, quem sabe, né? Já vou ter virado 52, quem sabe lá eu não consigo um índice para Boston. É a expectativa. Ah, Se der certo, se não esquentar, que ano legal. passado foi um calor, todo mundo acabou quebrando, né? Mas Aham. se der tudo certo, a esperança é que vire ali um índice para Porque é Boston. isso, né? Eu acho que Berlim é de percurso de Berlim é bom, né? Para maratona. Muito. Chicago e Berlim, Chicago e Hum, Berlim. hum, Os dois são perfeitos, mais ou menos na mesma época, 1, 2 semanas de diferença, mas são os dois legal. percursos que normalmente dão certo, né? Ah, Mas legal, legal. como esporte é realmente algo para os humildes, nós É, criamos o melhor cenário e aceitamos tudo que acontece de melhor no dia, né? é verdade, é verdade, é verdade. Então, tinha uma curiosidade, né? Em que momento o filho ele deixa de ser um filho atleta e começa a se tornar um profissional atleta no sentido de buscar um patrocínio, de buscar um desenvolvimento maior? Existe uma faixa etária? Depende do esporte? Ou é uma coisa natural? Como funciona isso? Isso para mim sempre foi assim uma curiosidade. Eu acho que depende muito do esporte. Eu acho que depende muito do esporte. Por exemplo, as meninas da ginástica, eu acho que elas têm um auge muito cedo, né? Sim. E, assim, é difícil, porque eu estava vendo até essa semana um estudo que fala dos talentos quando jovens e tal, que muitos dos talentos dos super atletas jovens não chegam ao profissional, porque começam cedo demais. Então a gente sempre teve aqui em casa, né? Eu sempre tive uma calma. Eu falo sempre, eu faço questão de falar assim, eu falo como pai de atleta, não falo como um especialista de nada. Eu posso estar completamente equivocado, mas minha filha, por exemplo, ela está com 14 anos, está na escalada, que eu falei, foi para a seleção, vai ter campeonato agora e tal. Uma vez eu estava conversando com ela, já faz um tempo, fui conversar com ela, falei assim, pô, talvez seja a hora de a gente procurar algum patrocínio, começar a pensar nisso. Não era nenhuma coisa, começar a pensar num caminho. Aí ela chegou e falou assim, ah, pai, eu não queria. Eu falei, por quê? Eu falei assim, ah, pai, porque eu não quero uma pressão de ter alguém me pagando para eu conseguir um resultado. Eu gosto do que eu faço. Eu quero fazer porque eu gosto. Eu não quero fazer porque eu tenho a obrigação de mostrar uma marca, de... E eu entendi o lado dela. Depois disso, até a gente conversou e tal, e ela mudou um pouco de ideia, que falei, ah, não, quem te dá um patrocínio não está cobrando um resultado, ela está demonstrando um apoio em relação ao Sim. trabalho que você está desenvolvendo e tal. É óbvio que com o patrocínio você fala assim, ah, não, agora não vou mais treinar porque eu tenho um patrocínio. Não, não, pelo contrário, você tem que continuar levando a sério do mesmo jeito que você leva. Mas e daí então até mudou um pouquinho a cabeça, mas a gente ainda não sentou para conversar nisso. O meu filho, não nessa área de patrocínio, mas agora eu acho até que demorou um pouquinho demais,
e até deu um clique na minha cabeça, porque a gente vai fazer um programa, vai gravar amanhã, inclusive, um programa com uma mãe de atleta que trabalha com gestão de carreira. E daí, Legal. no primeiro papo que a gente estava tendo com ela e tal, eu falei assim, falei, putz, eu dei uma atrasada na gestão de carreira do meu filho. Tem muito assunto meio que perdido ali no meio, que fica feito de um jeito meio amador, e se ele realmente quer ser profissional, a gente vai ter que organizar isso. Então, aí depois eu já falei com ele, falei, ó, você sempre fala que você precisa falar comigo, eu sempre falo que preciso falar com você, a gente troca aquela ideia ali à noite e tal, que agora ele mudou, tá morando no Porto, mudou esse ano. Eu falei, vamos começar a levar a sério, nós vamos ter uma reunião semanal, tal assunto, nós vamos pegar tal ferramenta para organizar tal. Então, assim, virou uma coisa extra-quadra para a gente começar meio que a organizar a vida dele. Não é numa parte de patrocínio, a gente, isso ainda no basquete, no esporte coletivo, não pensamos nisso, mas de outros assuntos importantes e tal. E acho que aí a gente poderia até ter começado um pouquinho mais cedo. Ele está com 18, poderia ter começado um pouquinho mais cedo. Mas acho que antes não é ruim cobrar. Eu acho que apesar de eu ser extremamente competitivo, eu acho que criança, adolescente, jovem, até uns 15, 16 anos, precisa se divertir. Depois disso precisa se divertir, mas daí você já precisa se divertir já Sim. numa área específica, né? Ciência, né? Já. Já se divertir. Tanto, meu filho, uma vez aconteceu com ele, que ele estava numa fase muito boa, no sub-16 e no sub-18 do basquete, ele chegou, ele foi convocado para a seleção. E daí um dia ele veio conversar comigo e falou assim, rapaz, tô sentindo, eu preciso jogar. Ele estava jogando muito, estava sem férias e estava jogando muito. Eu falei assim, pai, eu preciso jogar para me divertir. Eu falei, pô, filho, você não tem nem tem um tempo, você precisa descansar. Se você tiver um tempo, agora você precisa descansar, que você está sem férias. Tá? Eu falei, não, eu vou jogar para me divertir. Eu falei, como assim? Você joga todo dia? Eu falei assim, não, pai, assim, eu jogo no meu clube, eu jogo na seleção. Eu falei, essas pessoas que eu já conheço, eu falei assim, toda vez que eu vou me divertir, se eu faço alguma coisa diferente, se eu faço alguma coisa e erro, eu ouço a mesma coisa, eu falo assim, ih, olha lá, jogador da seleção, olha o erro, não sei o que lá. Eu falo assim, eu tô pressionado o tempo todo, porque eu preciso mostrar que eu sei fazer, que eu sei. Eu, falo assim, eu quero brincar. Eu quero lembrar por que eu comecei a jogar basquete. Eu quero brincar. Aí foi numa quadra que não tem ninguém que é de clube, que putz, ele voltou mais leve. Pô, eu tava precisando desse dia, eu precisava jogar desse jeito. Então, assim, acho que até sempre precisa levar de boa, assim, mas eu acho que chega ali nos 15, 16, talvez essa diversão tenha que ser direcionada. Eu acho que ali começa a ficar um pouquinho mais sério.